Steht am Buch, reit und tra a ganze Nacht. Beimen zu nehmen e nicht verschämen. Beimen zu nehmen. Olá, bem-vindos ao 5º episódio dos Encontros Espirituais. O meu nome é Tiago Brito Pereira, tarólogo e terapeuta espiritual, e neste podcast vamos abordar temas contemporâneos através de uma perspectiva espiritual não religiosa, não dogmática, mas antes realista e pragmática, com os pés bem assentes na terra. Neste espaço semanal teremos uma reflexão pessoal e, na segunda parte, uma entrevista, uma conversa aberta com convidados, onde vamos aprender juntos como ultrapassar os desafios e aproveitar as oportunidades que o universo nos apresenta. Esta semana vamos falar de um tema que pode ser controverso, a riqueza e os bens materiais, e teremos como convidado da segunda parte o Eugênio Dodonu, especialista em gestão de finanças pessoais. Hoje falamos de um tema que para muitas pessoas gera muita confusão e ainda parece ser um tabu: a relação entre espiritualidade e dinheiro, bens materiais. Serão estas duas forças opostas ou nem por isso? Será que eu posso valorizar os bens materiais e ao mesmo tempo ser evoluído espiritualmente? Será, por outro lado, a pobreza material uma virtude ou uma manifestação de um ego desequilibrado? Na segunda parte, teremos uma entrevista inspiradora que nos irá ensinar a melhorar a vida material sem desequilíbrios espirituais. Um dos maiores dogmas na espiritualidade é o conceito de que o dinheiro e os bens materiais são uma coisa suja, são opostos, são um mal necessário, mas sempre um obstáculo. O dinheiro é um mal necessário, mas sempre um obstáculo no caminho espiritual. É comum ouvirmos frases como: é mais fácil um camelo passar por o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou o dinheiro não traz felicidade. Ou o dinheiro corrompe. Mas será isto verdade? Ou será que há aqui uma confusão entre o dinheiro e aquilo que nós fazemos com ele? Vejamos um exemplo bem conhecido de Portugal: o falecido comendador Rui Nabeiro, fundador do grupo Delta Cafés. Era um dos homens mais ricos e influentes do país. Era também, inquestionavelmente, por todas as pessoas que se cruzaram com ele, era unânime considerá-lo um homem bondoso, generoso, que usava o seu dinheiro e influência para fazer o bem a quem lhe pedia ajuda. Ora, espiritualmente, seria o comendador Rui Nabeiro pouco evoluído por ser rico, por ter dinheiro? Eu acho que não. Eu acho que o seu coração coexistia em harmonia, com a sua ambição. E ambos eram enormes, tanto o coração do comendador Rui Nabeiro como a ambição do comendador Rui Nabeiro. Este é um exemplo de que é possível ser bondoso, ser evoluído espiritualmente e, simultaneamente, também poder acumular alguns bens materiais. Quando me perguntam sobre os males do materialismo, ou seja, do excesso de materialismo, eu lembro-me muitas vezes de Buda, que dizia que o apego é a raiz do sofrimento. Ou seja, na maior parte das situações, o problema raramente é a matéria. Na maior parte das situações, o problema raramente são os bens materiais que eu possuo, mas sim o meu apego a esses bens materiais. Ou seja, o medo de eu perder as coisas, o vazio que eu tenho medo de que fique e que vou tentando preencher com estas coisas, o vazio dentro de mim que eu ainda não identifiquei e que eu vou substituindo por bens materiais. Esse é realmente o verdadeiro problema do materialismo como obstáculo à espiritualidade. Mas não é só o budismo. Outras correntes espirituais pedem inquestionavelmente o desapego da matéria. Mas o desapego, na sua essência, não significa rejeitar o conforto, não significa viver em escassez. O desapego significa libertar-se da obsessão. É conseguir estar bem com ou sem alguma coisa. Eu tanto posso estar bem com algo material, mas também sei que o posso perder, porque tudo nesta vida é volátil e tudo nesta vida é passageiro. Eu não posso fazer depender a minha felicidade de possuir determinado bem,
de possuir um certo montante na conta bancária, de possuir um carro de marca X ou Y. Eu não posso fazer depender a minha felicidade de me comparar com os bens materiais dos que estão à minha volta e pensar se este meu vizinho tem uma casa nesta zona, com piscina, com isto, eu tenho de ter também, eu tenho de ter mais. Isso é um obstáculo à espiritualidade. Porém, quando eu procuro evoluir a nível material para ter mais conforto e para dar conforto àqueles que me rodeiam, eu estou na realidade a ser evoluído tanto a nível material como a nível espiritual. Outro exemplo, os nossos pais, os pais de muita gente que trabalharam uma vida inteira para deixar qualquer coisa aos filhos, eles fazem-no, não há muito apego, eles fazem-no para que um dia mais tarde os filhos possam ter uma vida confortável e não terem de passar tantos sacrifícios como aqueles que os nossos pais passaram. Nem todos conseguiram, é natural, como na vida, há várias fases de evolução, mas o coração deles estava lá, ainda que não tivessem conseguido. Logo, será isso falta de evolução espiritual? Deixar aos filhos algo para que evoluam também a nível material? Não vamos confundir com depois as questões emocionais. Havia certamente alguns déficits a nível emocional, a nível de afeto. Estamos a falar de gerações diferentes e não podemos misturar os temas. É certo que muitos dos pais que trabalharam toda uma vida também tinham algumas carências nessa parte e não conseguiram, se calhar, oferecer aos filhos outro tipo de afeto e outro tipo de bens emocionais, focaram-se excessivamente nos bens materiais. E aí voltamos àquilo que eu disse há pouco, que é precisamente a obsessão pelos bens materiais em detrimento dos restantes aspectos da nossa vida. Agora, de uma maneira geral, é possível evoluir materialmente com o coração no sítio certo. O desapego, como eu disse há pouco também, é libertar-me dessa obsessão. É conseguir estar bem com ou sem alguma coisa. Como eu disse há pouco, é ter uma paz interior que não vai depender de números numa conta bancária, ou de carros numa garagem, ou de número de assoalhadas. Vai depender daquilo que eu sinto que me traz paz. E que ao mesmo tempo vai trazer paz aos que me rodeiam. Se eu fizer depender a minha paz interior do tamanho da minha conta bancária, vou ter um ego frágil. Vou ter um ego, eu costumo chamar um balão de vidro, que é, eu aparento estar muito bem, eu aparento ser muito bem sucedido, mas o meu ego depende desse sucesso que é material, e como é material não é duradouro. E se não é duradouro, é vidro. A qualquer momento pode partir, pode rachar. Basta um pequeno toque e o balão de vidro começa a rachar ou vai se estilhaçar. Basta um desequilíbrio material e o meu ego desaparece e eu entro numa espiral descendente, portanto não é verdadeiramente um crescimento. Infelizmente, por outro lado, muitos confundem também o desapego com a rejeição, com a limitação. Ou seja, eu vou-me desapegar dos bens materiais, não posso estar apegado, portanto tenho de os rejeitar. Ou seja, ao fazer isso eu começo a alimentar um dos piores inimigos espirituais, que é o medo. A pobreza material, nestes casos, é sintoma de um ego frágil e pouco cultivado que existe à conta do medo. Ou seja, é como se eu, com medo da acumulação de riqueza, me estivesse a afastar da espiritualidade, com medo das consequências de não ser espiritual, rejeito a riqueza e não a quero cultivar. Mal comparado, é como uma horta. Eu semeio tudo nesta horta, mas depois vou regar o mínimo possível para não gastar água e para que os legumes não pareçam muito grandes, para não ser confundido com a ostentação. Do género, a horta do Tiago tem os legumes maiores do que a horta do vizinho. Como se costuma dizer, a galinha da vizinha é sempre maior que a minha. Neste caso, o meu medo será que a minha galinha seja maior do que a dos outros e que eu seja, por isso, visto como uma pessoa vã, como uma pessoa vazia. E então eu não vou cultivar, não vou alimentar os meus animais, não vou cultivar a minha horta, com medo também do oposto. Portanto, o desapego é uma coisa, a rejeição é outra, e se a rejeição partir do medo, será uma coisa errada a nível espiritual. Ao ver o dinheiro como uma prisão espiritual, estamos também a limitar-nos. Ele pode ser um instrumento para crescer,
o dinheiro e os bens materiais devem ser vistos como uma energia de troca, algo que me permite criar, que me permite ajudar, que me permite expandir e que me permite cuidar de quem precisa de ser cuidado e não consegue ter a capacidade que eu tenho. Energeticamente, ser espiritual, na minha opinião, não é viver em escassez, é viver com consciência. É saber partilhar, é viver em plenitude, quer seja ela interior, emocional, energética, quer seja ela exterior, dentro das minhas capacidades, mas tentando sempre crescer. O equilíbrio, mais uma vez, é a base de tudo. Nem tudo ao mar, nem tudo à terra. Nem ambição desmesurada, nem desapego extremo. Estes extremos são o que nos leva ao desequilíbrio. A ambição desmesurada representa falta de empatia. O desapego extremo pode levar-me a ganhar um ego que inconscientemente também se pode achar superior aos demais. Eu posso pensar, aquela pessoa tem, eu não tenho porque não quero, portanto eu sou superior àquela pessoa. Portanto, cuidado com os extremos. Ambos são inimigos espirituais e são contrários à empatia. Esta empatia, basicamente, é a base da espiritualidade. Assim, fica a pergunta: será que é possível viver uma vida espiritualmente e materialmente abundante? Eu penso, na minha opinião, que sim, mas na segunda parte vamos explorar tudo isto com a ajuda de um especialista em finanças pessoais e vamos ficar a saber, da perspectiva de quem trabalha a literacia financeira, o crescimento financeiro, a estabilidade financeira, se o dinheiro e a espiritualidade são, na verdade, inimigos ou aliados. Não percam a segunda parte. Até já. Obrigado. Olá, bem-vindos à segunda parte dos Encontros Espirituais. Estou aqui com o meu convidado, Eugénio Dodona. O Eugénio é licenciado em Comunicação Social, ele é coach e formador certificado e tem experiência também em desenvolvimento pessoal e profissional. O Eugénio é palestrante, é um homem de 7 ofícios, é escritor, apaixona-se por inspirar e transformar as vidas dos outros, partilhando conhecimentos. Ao longo da carreira do Eugénio já construiu um percurso muito multifacetado. Ele trabalhou como profissional de casino, trabalha na Auto Europa, desenvolveu ao longo da vida muitas competências e bastante sólidas em ambientes que são naturalmente exigentes e multiculturais. São ambientes em que uma solução não serve para tudo. Temos de nos ajustar e dançar um bocadinho ao som da música, não é? Como se costuma dizer. Mais recentemente o Eugénio lançou um livro. O livro chama-se Pai, o que é o dinheiro? Eu vou deixar o link nos comentários, no final do vídeo. Este livro é interessante porque acaba também por ligar àquilo que falámos na primeira parte, acerca da cultura dos nossos pais perante o dinheiro, do comportamento dos nossos pais perante o dinheiro, e o Eugénio desafia um pouco alguns dogmas que existem na parte financeira com as crianças, em que não se ensina, ou não se ensinava até há pouco tempo, literacia financeira às crianças, e se calhar os pais podem ambicionar uma vida material um pouco mais estável, mas simultaneamente passar logo essa cultura para os filhos. É um livro muito interessante que eu recomendo sinceramente a quem tem filhos e que os queira começar a introduzir no mundo financeiro de maneira saudável. Recomendo que comprem. O Eugénio é certificado, tem várias certificações: inteligência emocional, marketing digital, finanças pessoais, intermediação de crédito, portanto conhece diversos mundos e alia ao conhecimento técnico que vai adquirindo ao longo dos tempos a uma capacidade de comunicação tremenda. O Eugénio é convidado para ir à televisão, tem o seu próprio podcast, que também vamos deixar o link depois nos comentários, e o Eugénio é uma pessoa muito empática e muito generosa. Conhecemos há uns anos. A generosidade é um dos seus grandes atributos e uma das coisas que me liga muito ao Eugénio. É um homem de família, pai de 2 filhos, acredita na educação contínua, na resiliência, no poder da transformação pessoal, e estes são para o Eugénio os pilares para o sucesso. Atualmente dedica-se a ajudar famílias a ter mais compreensão e controle sobre as suas finanças, pessoas que por vezes não entendem o mundo financeiro
e acham demasiado complexo. O Eugénio Falo, através de formações, mentorias e palestras, vai tentar educar e capacitar os indivíduos a tomarem decisões financeiras conscientes e eficazes. O Eugénio também acompanha e partilha conhecimentos sobre a gestão e planeamento financeiro, poupança e estratégias para que as pessoas consigam alcançar liberdade financeira, que é uma coisa que toda a gente quer, mas ninguém sabe como é que há de lá chegar. O Eugénio ajuda oferecendo soluções práticas para que os seus clientes melhorem a sua saúde financeira e conquistem os seus objetivos de vida. Eugénio, bem-vindo aos Encontros Espirituais. Muito obrigado por teres aceitado o meu convite. É uma honra ter-te aqui. Obrigado, Tiago. Obrigado e parabéns pelo teu projeto. Sei que vai ser um projeto empoderador e que costumo dizer que vai abrir a pestana a muita gente. Pelo menos espiritualmente as pessoas vão começar a olhar para o mundo, ou para si próprias principalmente, de uma forma diferente. E também sei que para ti pessoalmente vai ser um projeto que vai-te abrir, vai-te mostrar um mundo diferente. E que vai-te dar a ti pessoalmente muitas mais oportunidades. Por isso, obrigado pelo teu convite. Tenho todo o gosto. Como tu já fizeste parte do meu podcast, agora é a minha vez de partilhar o meu conhecimento contigo e com quem nos vai ouvir. E desejo muito sucesso ao teu projeto. Obrigado, Eugénio. E terei todo o gosto em ajudar-te a ir ainda mais longe. Eu agradeço muito e estamos cá para nos ajudar-nos, não é? Isso mesmo. Como também já ajudámos simultaneamente outras pessoas noutros carnavais que, enfim, que neste momento não vale a pena entrar em pormenores, mas quando é preciso ajudar é a palavra da ordem, e por isso é que eu também te convidei, porque quando se fala em ajudar, o nome do Eugénio vem sempre ao de cima. É verdade. Seja em que contexto for. Eugénio, a primeira pergunta: consideras-te uma pessoa espiritual? E até que ponto e como é que defines a espiritualidade na tua vida? Bem, se eu me considero uma pessoa espiritual, considero-me, sim senhor, e eu não sou nenhuma, como é que eu vou dizer, conhecedor da definição do que é espiritualidade. Eu vou dizer o que é espiritualidade para mim, não é? E como é que o que é espiritualidade para mim? Para mim é ter um sentido diferente daquele que todas as pessoas comuns têm, que é, por exemplo, ter mais dinheiro, ter uma casa, ter esse objetivo. Para mim, espiritualidade é ter um sentido diferente. Eu vou dar um exemplo. Eu sei que eu quando vou correr, certo? Eu vou correr trails, vou correr 30, 40, 20 km e estou na natureza ou estou na estrada a correr. O que é que eu faço? Enquanto eu estou a correr, parece que a minha alma é projetada para fora de mim e vai ao encontro dos meus pensamentos. Ou seja, olho para mim próprio e começo a pensar nas coisas que eu faço ou nas coisas que eu devo fazer para ser melhor pessoa, para tentar ajudar os outros e para também tentar ajudar o coletivo, a sociedade em si, entendes? Porque acho que nós estamos cá não só para criar coisas, mas também estamos cá interligados uns com os outros e também para construirmos essa ligação entre nós, entendes? E construirmos essa ligação como? Através da espiritualidade. Exatamente. Entendes? Pelo menos é na minha opinião. E para mim a espiritualidade é ter um sentido de vida diferente. É ser generoso, é ajudar os outros. Entendes? É como temos a nossa alma, não é? É um sopro da nossa alma. Exatamente. Pelo menos é assim que eu vejo a espiritualidade. A espiritualidade, nesse caso, uma espiritualidade sintonizada com empatia, não é? Porque o sopro da nossa alma pode ser o oposto. Pode ser o materialismo excessivo não é? E aí eu estar numa vibração de acumulação sem ligar ao que está à minha volta. Mas o que estás a dizer é perfeitamente correto do ponto de vista espiritual e é a tua vivência espiritual. Agora, se me perguntar assim, acreditas em energias, em forças divinas? Sim, sem dúvida. Eu tenho uma prática, que nem sabe de fazer quando vou correr, por exemplo, ou estou num projeto, ou estou estou num projeto mais difícil, que às vezes me dá alguma frustração e ansiedade porque é difícil gerir ou é difícil pensar nele, ou mesmo quando corro e estou cansado, o que é que eu faço? Eu abro as mãos, olho para o céu e penso para mim próprio, dá-me forças,
Exato. dão-me forças para poder continuar e para encontrar a solução certa e para chegar ao fim. É o que eu habituei-me a fazer já há alguns anos. Pá, não sei se essas forças existem alguns, mas pelo menos comigo tem resultado. Exatamente. Entendes? Porque eu tenho feito coisas que nunca pensei em fazer, por exemplo, na corrida, em fazer 60 km ou correr 500 km no mês. Eu nunca pensei em fazer isso e consegui encontrar forças inexplicáveis. Forças e disciplina, não é? Forças e disciplina, A disciplina claro. que é transversal também depois à parte da gestão financeira. É isso mesmo, é isso mesmo. Entendo perfeitamente. E agora falando de disciplina, e vamos aprofundar, mas como é que começou a tua ligação com o mundo, este mundo das finanças pessoais, do coaching financeiro? Como é que isto começou? Ok, vou tentar, se eu me prolongar e dizer tudo, nunca mais esteja aqui, mas eu vou tentar ser assim de uma forma muito breve. Eu nasci na Moldávia, eu venho de uma família humilde, a minha mãe sempre foi sempre a cabeça da família, mesmo sendo o meu pai, pronto, o homem, mas era a minha mãe que tomava as decisões. A matriarca, É exatamente. isso mesmo, a matriarca. Fomos sempre pobres. Os meus pais tiveram uma educação que conseguiram e a minha mãe e o meu pai tiveram a educação, por exemplo, eles, na União Soviética era obrigatório ter o 12º ano, sempre tiveram a educação certa, mas viemos de famílias pobres. E viver na União Soviética não foi fácil, porque, ou seja, não faltava a comida, mas era o alimentar. Exato. O básico. Aqui em Portugal, fiz a faculdade, fiz a escola, quando entrei no mercado de trabalho, eu nunca ganhei mal, mas sempre fui, eu costumo dizer que nunca ganhei mal, mas sempre fui pobre mentalmente. Porquê? Porque faltava-me o know-how e o conhecimento certo para poder gerir tanto as minhas emoções como o dinheiro, porque acho que o dinheiro não é só uma coisa material, o dinheiro envolve tudo, envolve espiritualidade, envolve emoções, envolve tudo. E como é que começou a minha ligação? Trabalhava na Alteropa, onde ainda trabalho, e agora tenho quase 39, com 32 anos, o meu filho nasceu em 2017, tinha 31, e com 32 anos deu-me um clique. Tipo, foi assim uma chapada de um anjinho qualquer, tipo, olha, acorda. E disse assim, mas será que é essa pessoa que eu quero ser como exemplo para os meus filhos, ou para o meu filho na altura, e para a minha mulher, que tem menos de 10 anos que eu? Será que é esse tipo de pai e de homem responsável por esta família que eu quero ser? Não. Então comecei, disse a mim próprio, mãos à obra, e olha-te ao espelho. Foi o que eu fiz mentalmente. Olhei-me ao espelho, analisei-me de cima a baixo, de dentro para fora, de fora para dentro, vi como é que estava o meu mundo mental, físico, emocional, e encontrei muitas coisas que não estavam de acordo nem comigo, nem com o mundo, nem com nada. E comecei a encontrar soluções. O que é que eu preciso? Preciso de livros, preciso de formações, preciso de inteligência emocional, preciso de tratar-me psicologicamente. E começou assim a minha jornada pelo desenvolvimento pessoal, e foi no dinheiro que eu encontrei que o dinheiro não é um objetivo, nem um fim, mas o dinheiro é uma ferramenta para eu alcançar o meu fim. E qual é que era o meu fim sempre? Esse era um exemplo. Exatamente. Ser um exemplo tanto para mim como para o mundo que me rodeia. Vindo de um país pobre como é a Moldávia, achas que há ou seja, há educação até ao 12º ano, mas achas que existe uma natureza, um espírito de pobreza? Portugal, enfim, estás cá há muitos anos, não te vou ensinar o país, mas em Portugal há uma corrente cultural, uma raiz cultural em que não se deve mostrar riqueza, em que aqui em Portugal parece que temos vergonha. E depois temos o oposto, que é a ostentação falsa. Muita gente que se mostra mais do que na realidade é. Mas o que eu acredito que existe é uma vibração em Portugal de cultivar a pobreza porque fica bem. Achas que é parecido nos países soviéticos ou é uma pobreza diferente? Culturalmente, Moldávia é diferente de Portugal. E na Moldávia, atualmente, já não está na União Soviética, pelo que eu sei, portanto, também tem lá família, há uma enorme disparidade entre pobre e rico, ou seja, quase que não há classe média. Diferente de Portugal, hein? Sim, mas Estou a brincar. Mas há pessoas muito ricas, há pessoas pobres mesmo.
o que eu noto na cultura moldava é que as pessoas, pronto, dão muito mais valor às coisas materiais do que em Portugal. Uhum. Ou seja, são muito mais ostentadas. Exato. Muito. Mas isso, não sei se isso vem porque na altura da União Soviética as pessoas eram limitadas e não podias ter nada. Exato. Podias ter só o básico, tu não podias ter um carro, não podias ter, porque não tinhas acesso a crédito, e comprar um carro não era fácil, né? E aqui num Ocidente podias fazer isso. Claro. Entendes? E acho que culturalmente é mesmo por causa disso. Eu posso dar um exemplo de pessoas moldavas com quem eu comunico, e são empresários aqui em Portugal. A poupança deles não passa do básico, que é depósito a prazo ou ouro. Mas ouro em físico. Ouro material mesmo. Ouro material mesmo. Eu quando falo em investir na bolsa, não, é impensável. Isso é roubado, isso é aldrabice, dar dinheiro aos outros. Não, ouro. Portanto, acumulação de riqueza muito... Mesmo. Material mesmo. Falaste também há pouco na questão de uma relação saudável com o dinheiro. O que é para ti uma relação equilibrada entre os valores que nós temos de ter sociais, os valores de empatia e o dinheiro? Boa pergunta. O que é uma relação equilibrada entre os nossos valores e o dinheiro? Eu quando dou as minhas mentorias ou passo o meu conhecimento para os outros, tento sempre passar que o dinheiro não é o nosso objetivo final. E já me perguntaram, porquê que tu falas, se vamos falar sobre o dinheiro, porquê que tu falas de tantas coisas à volta para chegares ao dinheiro? Ou seja, falo de relações, falo de comunicação, falo de empatia, falo de generosidade, falo de gratidão, falo de inteligência emocional, de espiritualidade também, de sermos boas pessoas e depois chegarmos ao dinheiro. Porque o meu objetivo não é o dinheiro. O meu objetivo é tudo o resto que está à volta que vai nos levar à prosperidade financeira. Exatamente. Faço-me entender? É por isso que a relação entre dinheiro e esses valores, para mim é muito importante. Para chegar ao dinheiro, eu primeiro tenho que ser tudo isso que eu disse. Tenho que ter gratidão, tenho que ajudar os outros, tenho que ser empático com os outros, tenho que dar aos outros o que eu recebi, ou o que eu tenho de melhor, que é o meu conhecimento. Seja de forma gratuita, seja de forma paga, mas tem que dar. E dar como? Dar de coração. Exato. Porque o objetivo nunca é o dinheiro. Entendes? Mesmo que eu seja pago. Vou dar uma palestra, vou dar uma mentoria. Eu faço com gosto. Entendes? Mesmo que seja pago. Depois tens uma retribuição. Depois tem uma retribuição. Mas o meu objetivo nunca é eu vou lá porque vou ser bem pago. Não, eu vou lá porque eu gosto de fazer isso. Exatamente. Eu vou lá porque gosto de passar o conhecimento aos outros e porque gosto de ver os outros florescer. Entendes? E ao contrário do que a gente vê na liderança, no mundo corporativo, que é quando um líder vê alguém que está a crescer e sente-se ameaçado, o que é que o líder, entre aspas, o que é que o líder faz? Encostam, abafam, porque sente-se ameaçado, entendes? No meu caso, não. Eu, à minha volta, só quero ter pessoas com mais crescidas do que eu, mais florescidas do que eu, entendes? Porque mesmo que seja eu a ensiná-las, porque eu depois vou ganhar com eles na mesma, vou ganhar mais conhecimento com eles. Também, não é? Sem dúvida, Exatamente. sem dúvida. E eu, como eu te disse, através do conhecimento, através de todos esses valores, de forma subconsciente, de forma inconsciente ou de forma automática, vamos chegar ao dinheiro e a tudo o resto. Pois, acredito que sim, Eugénio. Isso espiritualmente é interpretado, essa é uma das bases que eu acredito também. Se os outros crescerem, eu também cresço. Claro. Ao contrário do que muita gente acredita, não podem crescer mais do que eu. E é um desapego saudável, que é o desapego entre eu preciso materialmente ter estabilidade e preciso naturalmente de algum conforto, mas isto não pode ser o objetivo final. Tem de ser, o dinheiro é uma energia de troca e tem de servir para isso mesmo, para trocar experiências, trocar... O dinheiro é uma energia. Exatamente, trocar conforto. Eu estou a dar dinheiro para receber algo que me traz conforto, ou estou a dar conforto a alguém e isso naturalmente, energeticamente vai-me beneficiar. Eu não o faço para ser beneficiado, mas acaba por acontecer. Portanto, acho que, mais uma vez, não são inimigos. O dinheiro e a espiritualidade não são inimigos. O dinheiro é mesmo energia e diz bem que mesmo quando estamos a doar dinheiro a uma pessoa que pede dinheiro e a gente dá-lhe,
devemos dar-lhe de coração, de coração aberto, e não com mais vibrações, tipo, toma lá essa esmola, entendes? Porque o dinheiro acho que tem a sua frequência, entendes? E como, não sei se tu concordas com isso, mas de certeza concordas, como o cosmos é um receptor de vibrações, na minha opinião, é um receptor de aquela massa negra toda que a gente pensa que ela é má, mas eu acho que ela é boa até, recebe as nossas frequências, as nossas vibrações, depois há de ser um espelho que devolve, né? Exatamente. Aqui acaba por ser o mesmo em relação ao dinheiro. Como é que nós podemos, na tua opinião, o equilíbrio, cá está, entre sermos ambiciosos e procurarmos evoluir financeiramente, materialmente, e o equilíbrio dos valores morais, das boas energias, é um equilíbrio precário, porque há muita tentação associada ao crescimento material. É muito fácil sermos tentados. Como é que eu me consigo ir mantendo, ou seja, como é que eu consigo perceber se estou a entrar em desequilíbrio na parte material? Existe alguma coisa que possas sugerir? Vou dar um exemplo. Vou ver se consigo, se vou estar certo. Todos temos um caminho. Imagina que daqui a 2 anos eu sou multimilionário, certo? Deus queira que sim. Deus queira que sim. Sou multimilionário. O que eu vou fazer para não me desviar do caminho por onde eu comecei é continuar a pregar da mesma forma que sempre preguei. Sempre. A minha rotina vai correr porque precisas mentalmente de fugir ao mundo e de te ligar ao teu interior, estar sozinho. Eu dou muito valor ao silêncio. O silêncio para mim é uma comunicação comigo próprio. Eu disse ao meu filho, cala-te. Meu filho de 8 anos, estávamos à mesa e eu disse, cala-te. Cala a boca e escuta-te. Para como é que faz isso? Cala-te e escuta. O que é que tu vais dizer? Procura a tua resposta. E ele calou-se, ficou um bocadinho no silêncio e... pois já percebi. Viste como foi fácil. Olha para dentro. Se tu te calasses um bocadinho, escutares-te a ti próprio, pensares um bocadinho, vais encontrar tudo o que tu precisas. Porque no silêncio, o silêncio parece vago, mas não é. O silêncio é um livro que precisa de ser aberto. Exatamente. E se tu não o abrires, não vais saber o que é que está lá dentro. O silêncio é o mesmo, entendes? E estava-te a dizer, eu se for multimilionário, eu vou continuar a ser a mesma pessoa, vou tentar ser a mesma pessoa que fui até agora. Ou seja, nunca me vou esquecer onde comecei. Entendes? E qual é o meu objetivo? Qual é o objetivo final? Faço-me entender? Eu acho que é esse pode ser um exercício que para a gente nunca se desviar do caminho. Exatamente. É continuar com a mesma rotina quando começamos. Porque se eu comecei assim e tentado a crescer, tentado a ser a melhor pessoa, porque eu vou mudar? Claro que vou fazer um upgrade, se calhar. Sim, vais ter mais conforto, naturalmente. Vou ter mais conforto, vou ter mais tempo para estudar mais, para ler mais, entendes? Claro que sim, mas os métodos e os objetivos são sempre os mesmos. O foco não pode desaparecer. Equipa que ganha não mexe. Exatamente, é gênio. Em relação aqui à parte do teu trabalho de coaching financeiro, tu trabalhas com clientes a quem ajudas a olhar para as finanças de outra maneira, mas também, naturalmente, a crescer financeiramente, esse é o teu trabalho, é ajudar as pessoas a crescer. Já lidaste com alguém que, por crenças religiosas, fosse tão limitado que não conseguisse crescer financeiramente? Achas que existem pessoas dessas? Acho que existem, mas eu nunca apanhei ninguém com crenças religiosas. E acho que estatisticamente também temos tido aqui, há estatísticas na internet mesmo, que a religião tem estado a perder um bocadinho de crentes ao longo do tempo. Sim. Há mais crentes nas inteligências artificiais do que já na religião. Pelo menos. Agora nunca apanhei pessoas com crenças religiosas, mas já apanhei pessoas com crenças, não sei como é que é de chamar, comodistas, ou pessoas que não querem saber mesmo, pessoas que procuram ajuda, mas depois quando lhes digo, ok, bora lá sentar e vamos analisar a tua vida, vou-te ajudar a analisar a ti próprio, vamos ver o que é que tu ganhas, mas principalmente como tu gastas, para onde é que flui o teu dinheiro. E eu quando mostro a realidade das pessoas, não querem ver. O primeiro buraquinho que eles encontram para fugir é o que eles fazem. Não, deixa-me estar quieto, eu prefiro estar pobre, prefiro estar cheio de créditos, mas prefiro continuar como estou. Infelizmente é essa a realidade, porque eu não posso pegar nas pessoas e dizer-lhes, eu vou fazer tudo por ti. Não, eu vou-te dar as ferramentas, mas vais ter que ser tu a usá-las. Exato.
entendes? Porque senão não faz sentido. Eu posso fazer pela pessoa, claro, mas não faz sentido. Claro. Porque quando eu largar a pessoa volta ao mesmo. Correto? Uhum. Tu vês exemplos de várias pessoas que foram os euromilionários. Exatamente. Quantos voltaram à pobreza? Muitos. À pobreza e pior do que E estavam ainda antes. pior, é quase como uma dieta, não é? A pessoa faz uma dieta um ano e perde 20 quilos e depois a seguir esquece do que fez. Porque não estavam preparadas nem mentalmente, nem espiritualmente, nem tinham conhecimento certo para gerir aquele excesso de dinheiro que tinham. Por mais acompanhamento que exista, se a pessoa não tiver disciplina... É isso mesmo. A mesma coisa acontece com os filhos. Eu tenho, não sei se vai fazer parte das perguntas, mas eu tenho, em palestras, digo mesmo, se eu puder ensinar os meus filhos a poupar e se eu puder fazer uma poupança para eles, para quando tiver 18 anos, mesmo que eles tenham 200 mil euros, 100 mil euros nessa poupança, eu vou tentar prepará-los ao máximo. Exato. Como eles devem lidar com aquele dinheiro. Obviamente que essa poupança não estará em nome deles, porque a partir dos 18 anos fica logo desbloqueada para eles fazem o que queres com eles. Ele vai ter-las da vida, pode ir para as férias, entendes? Porque é normal, é aquela pica da juventude e querem gastar, como todos já passamos por isso. Da imaturidade também. Mas, por exemplo, a poupança poderá estar em meu nome e ao longo do tempo eu vou desbloquear e vou prepará-los. E já tive pais que me disseram assim, mas Eugénia, então mas porquê que a gente tem que dar a eles tudo de mão beijada? Dar-lhes uma casa, paga, dar-lhes aquilo. E eu disse, por que não? Por que não? Porque que se eu passei por esta situação e senti-me completamente castrado e impotente, sufocado, eu vou querer ver o meu filho assim? Claro que não. Eu vou querer o meu filho com dinheiro para o dinheiro dele, atenção, com dinheiro para um seguro de saúde bom, com dinheiro para bons estudos, com dinheiro para poder viajar pelo mundo, e não como estava sufocado. Exatamente. Entendes? Se eu puder dar-lhe aquela segurança da habitação e disso tudo, ele que vai viajar ao mundo, ele que vai aprender. Eu concordo perfeitamente. Falando em crianças e falando também no teu livro, quais são as bases? Duas perguntas. Primeira, a partir de que idade mais ou menos é que se deve começar a incutir literacia financeira numa criança? E quais são as bases que qualquer pai mãe, entre aspas, pai no sentido da figura paterna, da figura de paternalista, quais são as bases que devem incutir? E a partir de que idade? É logo desde que nascem. É logo desde que nascem que começamos a praticar, porque há uma coisa que chama-se mesada simbólica, que é dos 0 aos 2 anos, entendes? Mas normalmente como começam com dinheiro a partir dos 2 anos para cima. Okay, depois a partir dos 5, 6 anos, porque tem várias fases, entendes? Imagina, o meu filho agora tem 8 anos, ele recebe a semanada dele, né? Tem uns porquinhos milheiros e a semanada dele é 8 euros por semana e depois a partir daí ensino-lhe como fazer essa divisão. Entendes? Há várias formas, há vários profissionais muito melhores que eu, tens de fazer assim, dessa forma, mas eu encontro a minha forma, a tua maneira. Eu acho a minha maneira. E uma coisa que eu quero ensinar a ele, que há outras pessoas que me ensinam, que é paga-te a ti em primeiro lugar. Eu dou-te os 8 euros por semana, a primeira coisa que tu vais fazer vamos fazer a divisão, 50% para a carteira, 20% para o tesouro, que é para o futuro, 20% para os teus sonhos, que são os teus desejos, e 10% para doar. Para comprar arroz para os outros, para dar dinheiro a quem precisa. E digo-lhe, a primeira coisa que tu vais fazer é pegar em 20%, depois ensino-lhe as continhas, que ela não sabe fazer a divisão, é pegar em 20% e meter no teu tesouro para o teu futuro, para te pagar a ti próprio. E depois começas a fazer a divisão para tu gastares. Ou seja, ensinas-lhe que a poupança na realidade é como se fosse um custo. É isso mesmo. Ou seja, é uma despesa que tem de existir. É isso mesmo. E depois nessas idades, o que é muito importante? Não só ensinar o bom hábito da poupança, mas ensiná-los a gastar. Entendes? Porque dessa semana dá 50% é para ele gastar, para ele pôr na carteirinha, no fim de semana leva o dinheirinho e vai comprar gelados, faz o que quiser. Pode gastar à vontade. Mas depois, quando gastar excessivamente, nós temos de estar lá perto para lhe mostrar. Estás a ver? Quero agora, não tenho dinheiro. Então, pensasses melhor. Entendes? Fizesses melhores escolhas. Exatamente. E é a partir das próprias falhas deles, mostrar-lhe como é que ele pode ser melhor. Como é que ele pode fazer uma melhor gestão da carteira que tem. Ou seja, começamos... O dinheiro faz logo parte
da criança a partir de que nasce, não é? É isso mesmo. Isso pode parecer chocante. E como é que a partir do que nasce, como é que a gente, essa parte mais simbólica, como é que a gente ensina às crianças a partir de que nasce? Através do nosso exemplo. Porque aos 0 aos 2 anos não vais falar de dinheiro. Nem se pode dar dinheiro a uma criança. Através do nosso exemplo. Porque as crianças são esponjas, é o monkey see, monkey do. Macaco vê, macaco faz. Macaco faz, o que é que ele faz? Se ele olha para o pai, que o pai grita com a mãe, que o pai faz as neiras, para ele isso está tudo bem. Na cabeça dele está tudo bem. Vou fazer igual, se o meu pai faz, sei que vai ser igual. É familiar para ele. Ou seja, nesta tenra idade dos 0 aos 2, nós temos que dar um bom exemplo. Seja a nível comunicacional, seja a nível comportamental. Depois, a partir dos 2 anos, começamos já a fazer alguns mielheiros, mas sem o mielheiro, por exemplo, sem o mielheiro da carteira e sem o mielheiro da doação, para ser muito mais básico, para ensinar o hábito de meter as moedinhas lá, entende? E depois, a partir dos 5, 6 anos, já começamos a aumentar, a fazer um upgrade com mais mielheiros. Exato. Isso é interessante e pode parecer chocante falar-se em dinheiro, associar dinheiro a um recém-nascido, mas isso já é feito, pelo menos pronto, na cultura portuguesa é muito comum, o bebê nasce e vem, o tio dá um coisinho de ouro, vem o avô dá um que Jesus recebeu quando nasceu? Exatamente, recebeu também ouro, incenso e mirra. Para que é que um bebê precisava de ouro? Exatamente, é um bocado, tens toda a razão, Eugénio, tens toda a razão. Depende o que vamos ensinar para que ele vai usar isso. Exatamente. Entendes? Para o bem ou para o mal. E saber dar, eu defendo sempre isso também, é dar as coisas certas. Porque muitas vezes nasce uma criança e vê alguém com uma colherinha de prata. Honestamente, para que é que serve uma colherinha de prata? É muito bonito, é muito simbólico, mas dá-se. Eu não sei o que é feito da minha colher de prata e honestamente não me interessa. Quando nasci, de certeza que tive uma. Se calhar se os pais tivessem dito, olha, esta conta está em nome já da criança, em vez de gastares 150 euros numa medalhinha de ouro, põe lá o dinheiro. Se calhar, bem, o ouro também rentabiliza, mas o ouro físico, enfim, acho que sim, acho que não está assim tão distante do que já é feito. Tu estás a fazê-lo por outras palavras, claro. Não é? E mais ajustado à realidade, Claro. acho excelente. Eugénio, isto é uma coisa que me faz tremer aqui, faz-me eriçar os pelos atrás da cabeça. Ouvimos muitas vezes chavões, e especialmente o pessoal do coaching, o pessoal da motivação, chavões do género, se eu consigo, todos conseguem. Se eu consigo. Concordas com esta frase? Deixa-me fazer aqui o melhor pensamento. Se concordo com isso, se eu consigo, todos conseguem. Concordo e não concordo. Porquê? Eu sou filho de livros. Porque eu comecei pelos livros. Eu disse assim, bem, eu vou estudar com o Joseph Murphy, com o Warren Buffett, vou estudar a solução que eles deram para o mundo, como ser melhores, como ser ricos, como ser tudo. E pronto, ainda não sou rico, né? Mas hei de ser um dia. Mas aprendi muito com eles. Ou seja, para mim funcionou. Se eles conseguem, eu também consigo. Mas fui descobrindo que não temos todas as mesmas capacidades. Somos todos feitos de carne e do osso e de sangue, a mesma coisa. Somos. Mas acho que tanto o nosso ADN físico, o nosso ADN do corpo físico, como o ADN espiritual, traz coisas gravadas de trás. Exatamente. E acho que não viemos todos programados da mesma forma. Não viemos todos programados para termos todas as mesmas competências. Porque se tivéssemos todas as mesmas competências ou todas a mesma capacidade de crescermos, o mundo seria um paraíso. Entendes? E aborrecido também. E aborrecido também. Estava achando aqui a chegar. E acho que não... Cada um tem uma função. E acho que é isso que tem que ser. Exato. Entendes? Porque se tivéssemos todos a mesma oportunidade de crescermos todos da mesma forma, o mundo seria muito mais bonito. E acho que não temos toda essa capacidade. Exatamente. Entendes? E é por isso que às vezes diz-se, descobre o teu sentido de vida, descobre o teu propósito.
Porquê que tem de descobrir? Porque não temos todos o mesmo propósito. Exatamente, não é? Entendes? Até porque, na minha opinião, eu digo que isto me faz eriçar os pelos de atrás da cabeça, porque quando eu ouço esses chavões de todos conseguimos, diz lá, e se nasceres em África, no meio de uma lixeira, e se souberes que a vida nunca vai, o teu horizonte é a fronteira ali da lixeira e pouco mais, e o que tens a seguir à fronteira dessa lixeira é um rio que está morto. Por exemplo. Vai para lá, passa lá os teus primeiros 15 anos da vida e vem-me dizer depois se eu consigo, os outros também conseguem, não é? Precisas de 15 anos, basta dar lá um mês. E por isso é que eu concordo contigo, na minha opinião, todos temos oportunidades, mas temos de ser realistas e perceber que também somos abençoados. Eu acho que temos que nos conjugar, ou temos que nos, como que eu te vou dizer? Ajustar à realidade em que vivemos, exatamente, onde estamos. Claro que há milagres, claro que há coisas mas é uma num milhão. São as exceções. São as exceções. E por isso é que são faladas, porque são as exceções. São as exceções, é isso mesmo. É um pouco por aí. Eugénio, já me falaste que não tens muitos clientes com muita crença espiritual, mas achas que um cliente espiritual pode ter melhores resultados, ou seja, uma pessoa alinhada espiritualmente pode ter melhores resultados a nível de prosperidade financeira, ou a crença espiritual não influi? Sem dúvida. E acho que a espiritualidade é um boost gigante para qualquer propósito que tu tenhas. Como assim? Como assim? É como eu disse, eu quando preciso de paz de espírito, quando preciso de tranquilidade, quando eu digo assim, estou morto agora, estou morto mentalmente, não consigo pensar em nada, eu vou correr, que enquanto eu estou a correr, eu consigo visualizar projetos, ideias. É quando eu estou a correr, estou a gravar áudios. Exato. Para não esquecer. Estás a entender? E para mim, correr, como eu disse, é conectar-me com a minha parte espiritual. Entendes? E é na espiritualidade que eu tenho o meu boost no mundo físico. Faço-me entender? Na espiritualidade, na gratidão, em ajudar os outros, em dares a mão ao outro, em seres empático com o outro, em respeitares o outro, entendes? E isso na minha vida pessoal tem-me elevado muito. Nunca tive o propósito, eu vou ajudar os outros porque os outros um dia vão me ajudar. Não, eu ajudo os outros porque tu sabes que nós enviamos bens alimentares para a África, para a Ucrânia. Sim. Ou seja, nós ajudamos pessoas desconhecidas que nunca vão ajudar a mim em nada. Exatamente. Ou seja, eu nunca vou ajudar as pessoas com um propósito. Eu tenho um propósito. Enquanto eu ajudo outros, eu ajudo-me a mim próprio. Exatamente. Estás a crescer. Não é alimentar o meu ego, é alimentar a bateria da minha espiritualidade. Entendes? Acredito. Porque o ego é bom que exista, mas é como as unhas, tem que ser aparadas de vez em quando, que é para não abusarmos. Exatamente. Entendes? Esse equilíbrio e essa polarização não deve existir, não é? Um cliente que seja, que tenha uma crença, enfim, existem muitas crenças limitantes, mas um dos maiores bloqueios na espiritualidade é a polarização, é o extremo. Portanto, a espiritualidade quer-se em equilíbrio e materialmente estamos de acordo, é a mesma coisa. Eu procuro evoluir, mas em equilíbrio. Quando existem desequilíbrios extremos, como por exemplo problemas de jogo, de adição, hoje em dia há muito, vê-se o vício do jogo está a crescer a um ritmo dramático, e tu de certeza que encontras clientes nas tuas mentorias e nas formações que dás que têm dificuldade em lidar com o vício. Que conselho é que dás a essas pessoas? Como sabes, eu ainda sou profissional de casino, porque ainda tenho a licença ativa, e há poucos anos exerci a profissão e conheço muita gente, fiquei com algumas amizades, pessoas que conheço, clientes, né? E eu chegava a ver pessoas que perderam casas, divórcios por causa do jogo. Eu chegava a ver pessoas que tremiam na banca porque perdiam dinheiro e iam levantar novamente mais dinheiro, claro, para continuar a jogar. E é uma coisa que dói ao ver. Dói, porque
Pronto, mas nós não podíamos fazer nada. A Né? pessoa acha sempre que consegue recuperar, não é? Acha que se continuar a jogar que vai A pessoa recuperar. acha que isso está sob o controle dela, Exatamente. mas não, se estivesse sob o controle dela, o jogo não existia. Pois, o casino não lucrava. É isso mesmo, o casino não lucrava. O próprio jogo é feito o jogo bancado ou em máquinas. As máquinas são máquinas programadas, Claro. que chega a um ponto que tem de devolver algum prémio de volta, entendes? Agora o jogo bancado, que é as mesas, são contas matemáticas perfeitas para a porcentagem, a probabilidade de estar do lado do casino. Exatamente. Qual é o conselho que eu daria a essas pessoas? É difícil, sabes? É muito difícil. O conselho que eu daria às pessoas é que se olhassem ao espelho e que se avaliassem se gostam de ver aquilo que estou a ver. Uhum. Porque elas estão sozinhas, porque elas estão completamente abandonadas tanto pelos outros, porque os outros desistiram delas, porque o vício é tão grande que as pessoas desistiram deles, os entes ou os familiares, ele próprio desistiu dele, entendes? E pensar assim, se eu com 30 ou 40 anos, ou 20, já há miúdos que... Hoje em dia já há adolescentes até, online. Há miúdos, sim. Pronto, isso o online então veio ainda acelerar mais. Exato. E agudizar mais a cena. Mas a pessoa tem que olhar e dizer assim, se eu com 30 ou 40 anos estou completamente viciado em jogo e supostamente pela probabilidade, pela percentagem que temos visto que a pessoa em média vive até aos 83 anos, se eu tenho mais 40 anos pela frente, como é que vai ser o resto da minha vida? Claro. Vai ser na miséria? Vai ser, vou fazer o quê? Vou me suicidar? É isso? Vai ser na miséria, vai ser sem dinheiro, vai ser endividado, vai ser sem casa, sem mulher, sozinho? Vou continuar viciado pelo resto dos 40 anos? Entendes? E a pessoa, acho que aqui a pessoa tem que pedir obrigatoriamente ajuda psicológica. Ajuda psicológica. Entendes? As pessoas têm que aceitar o facto de terem problemas e o que eu vejo é que as pessoas têm medo de mostrar essa faceta. Reconhecer que precisam de ajuda. Que são fracas, que são completamente viciadas nessa droga mental, entendes? E acho que é por aí mesmo, é olhar-se e pensar e visualizar. Eu tenho aqui o livro de Joseph Murphy, o que eu já ouvi 2 vezes e já o li 2 vezes e vou continuar a ler. Por acaso vou começar a ler porque de X em X tempo voltar a ler livros, a interpretação é sempre diferente e é sempre bom a gente relembrar práticas que nos faz bem. E aqui do Joseph Murphy que eu aprendi, que é o que eu faço diariamente, eu visualizo tudo na minha cabeça antes de fazer. Tudo. Até já estou viciado em visualização, que eu já cheguei a visualizar o que eu vou fazer de jantar. Exato. Ou seja, estou a criar a imagem na minha mente de tudo o que eu vou fazer daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, que olha, agora eu sei que vou chegar a casa com a minha mulher, vamos comer uma bananinha e vamos fazer uma caminhada de 2 horas na Machada. Vamos namorar um bocadinho, connosco, a parte espiritual. Vamos nos conectar à natureza, vamos estar ali no silêncio um bocadinho e conversar no nosso íntimo, entendes? E é o que eu digo também a estas pessoas que têm esse tipo de vícios, visualizem, olhem para si, visualizem-se mentalmente e vejam se gostam de se ver. É curioso, eu não sei a matemática dos casinos e tu tens licença para trabalhar em casino. Eu vou ao casino uma vez de 5 em 5 anos por Sim, eu também vou de férias, por Exato. diversão, nem por necessidade ou por querer ficar rico. Eu não jogo, a única coisa, compro uma raspadinha por ano no Natal e é porque sim. Mas eu costumo dizer, principalmente as raspadinhas, mas até o Euromilhões, eu uma vez vi uma palestra sobre o jogo e o orador disse nessa palestra a minha probabilidade de ganhar o Euromilhões não jogando é igual à probabilidade de alguém que joga, porque matematicamente a probabilidade de ganhar o primeiro prémio, de ganhar o Euromilhões é 0,0000008. Eu não gosto de Pedro. Ou seja, é 0. Sim. Portanto, eu tenho 0 porque não jogo, aquela pessoa tem 0,0000008 porque joga. A diferença entre aquela pessoa e eu é que aquela pessoa gasta dinheiro e eu não.
mas é tão provável aquela pessoa ganhar. Isto abriu-me os olhos e eu fiz as contas depois. É tão provável aquela pessoa ganhar jogando, como é provável eu passar na rua e encontrar um boletim que tem um bilhete que esteja premiado. A probabilidade é a mesma, não gastando esse dinheiro. E é uma coisa que, às vezes, sermos racionais é interessante. Eu deixei de jogar, nunca joguei. Mas isto só valida a minha crença de que realmente os números estão contra nós. A casa ganha sempre, não é? Como costuma dizer. É verdade. Não há almoço a borla. Exatamente, senão não havia casinos. Nem casas de jogo, nem... Desculpa interromper-te, eu mesmo há pouco tempo estive com uma pessoa e contou-me, e eu não estava nada à espera, mas contou-me que porque uma pessoa já com 40 e poucos anos entrou num esquema, foi convidada para um esquema de dinheiro rápido, e a pessoa entrou e deu 1000 euros. Pois. Como é que é possível? Como é que é possível com tanto acesso à informação, inteligência artificial, Banco de Portugal, ligares para o Banco de Portugal, olha, está-me a acontecer isso, será que é verdade? É tão fácil fazer isso, verificar. As pessoas querem o rápido. Mas eu disse, eu costumo dizer às pessoas, vocês querem ganhar dinheiro fácil. Está aqui a solução para o dinheiro fácil. Queremos. Ok, o dinheiro é fácil, mas demora 20 anos. Chegas lá na mesma, mas demoras tempo. Vai comprar ações de uma empresa, de uma Google, de uma Alphabet, de uma Meta, ou de um ETF. Só um ETF, exatamente. Um ETF, compra as ações de um ETF seguro. E deixa lá 20 anos. O dinheiro é fácil. Claro. Não faz nada, ele está a crescer. Demora tempo. Exatamente. Mas as pessoas querem o rápido. Mas esquecem-se que não há almoço a borla. Não. E a impulsividade é má conselheira. É verdade. Às vezes a decisão impulsiva... A mim, quando alguém me diz assim, olha, tenho aqui investimento de 20%, eu começo logo a torcer o nariz. 20%, ninguém dá esse valor hoje em dia. É impossível, quase. Se me disseres que uma pessoa que é investidora em bolsa, tem várias ações de várias empresas e consegue tem uma carteira diversificada e consegue ter uma rentabilidade anual de 20% deste, ok, tudo bem, isso é outra conversa. Agora dizer-nos que tens uma plataforma qualquer que dá-te... Pois, não existe. Não existe. Essa é a história da carochinha, não é? A história da carochinha. Qual consideras que foi o maior desafio que já enfrentaste? Seja ele profissional ou pessoal que te sintas naturalmente confortável em partilhar? E como é que sentes que a tua conexão espiritual, já falaste que tens as tuas práticas, como é que sentes que essa conexão te ajudou a superar esse desafio? Olha aqui, repete lá a pergunta. Qual foi o maior desafio que enfrentaste? Profissional ou pessoal, indiferente, aquela altura em que tu sentiste, estou perdido, isto vai correr mal, ou o meu mundo está a desabar. E como é que sentes que espiritualmente a tua conexão com a espiritualidade te ajudou a enfrentar esse desafio? O maior desafio que eu tive que enfrentar foi conquistar-me e conhecer a mim próprio. Foi o mais difícil. Porque eu era uma pessoa muito mais impulsiva, muito mais reativa, a minha comunicação era agressiva. Foi o mais difícil que eu tive que fazer. Que é reconhecer, e hoje em dia não sou perfeito e nunca serei perfeito e continuo a ter as minhas falhas e continuo todos os dias a tentar ser melhor sempre. Mas foi o maior desafio que eu vou conquistando. Vou conquistando, porque acho que não devemos pôr um ponto final. Exatamente. Para continuarmos com um processo contínuo. Se meteres um ponto final, depois acabamos ali, entendes? E assim mentalmente, eu tenho que continuar a ser melhor. Mas foi o maior desafio que eu tive que enfrentar, que é conhecer-me. Não gostei de me conhecer. Olhar para dentro às vezes é duro. É duro. E dizeres, és uma porcaria, tens que ser melhor, tanto para ti, principalmente para ti, e depois para os outros, entendes? Mas foi o desafio mais desafiante que eu tive que ter, mas estou a conseguir alcançá-lo e estou a conseguir conquistá-lo. E depois a espiritualidade, sendo que esteve sempre presente. Claro, sim. Falar com o meu interior foi sempre... Eu, como disse, foi através de vários valores que é ajudar famílias, principalmente através da ajuda para os outros, seja, às vezes vou ali ao Val da Moreira dar algumas palestras, mentorias de educação financeira para famílias mais carenciadas, entendes? Ou quando íamos ajudar pessoas, na pandemia, que íamos de porta em porta, éramos dos poucos que andávamos na rua, com papel da junta, da polícia,
levar comida à casa das pessoas, entendes? E eu descobri que é através da ajuda de coração para os outros que a gente também crescemos. Se tivesses de recomendar um primeiro passo para quem pretende melhorar as suas finanças, qual será esse primeiro passo? É simples, investe em ti. Investe em ti. É o nome do meu projeto, investe em ti. Investe em ti. Conhecimento, investir em nós próprios é o melhor investimento. É o que nos dá uns melhores dividendos. Entendes? Muda os teus hábitos. Eu costumo dizer assim, pegas numa folha, escreves todos os teus hábitos, bons e maus. Há os bons que podemos melhorar e há os maus que temos que eliminar e substituir por bons. Exato. Entendes? Se te deitas à noite e estás 15 minutos na tela do telemóvel a fazer scroll e a ver porcarias, porque não estás 15 minutos a ler um livro. Chamado doom scroll, não é? Que não é isso mesmo. Eu faço viagens de carro para lá e para lá. Olha, ontem fiz uma viagem de carro muito interessante. Por exemplo, liguei o ChatGPT, para quem tem a conta Pro, é muito mais fácil, o ChatGPT, e tive meia hora a conversar com ela. Sobre espiritualidade, por exemplo. Foi interessante, entendes? E vou conversar com ela. Olha, fala-me sobre o Joseph Murphy. E ela faz-me uma biografia do Joseph Murphy. Por que não? Em vez de ir a ouvir rádio, a ouvir música, eu pessoalmente prefiro fazer isso. Exatamente. Meto um podcast, estou a ouvir um podcast. Há malta que lê livros, romances, não tem nada contra. Eu não. Pois. Não me apanho a ler nenhum livro de romance, não. Livros técnicos são. Livros que me acrescentem valor. Tu sentes que aprendes algo com eles, não é? Eu tenho que aprender sempre. Ou seja, eu habituei-me que tudo o que eu faço tem que me dar valor. Tem que me dar valor de volta. Seja em conhecimento, seja em mais valores, seja em networking, mas tem que me dar valor. E nunca é dinheiro. Exatamente. Nunca é dinheiro. O dinheiro será uma side bet. É uma consequência. É uma consequência, é isso mesmo. Nunca é um objetivo. Exatamente. Eugénio, se aconteceu alguma vez, onde é que a espiritualidade te atrapalhou ou até enganou na tua vida? Onde é que a espiritualidade me atrapalhou? Acho que a espiritualidade nunca me atrapalhou. Nunca. Posso dizer, é o que eu costumo dizer que os meus melhores amigos são os meus livros e a espiritualidade tem sido aquela massa negra do cosmos que tem sido a minha melhor companheira. Que te vai retribuindo também. Excelente, Eugénio, muito obrigado. Se não te importas, vamos terminar. Eu copiei uma ideia do teu podcast em que repito 3 perguntas a todos os convidados. As perguntas são iguais sempre. Quando ouço o teu podcast, faz estas perguntas também, faz as tuas perguntas, mas são muito semelhantes também. Eu vou-te pedir uma resposta rápida, de acordo com aquilo que te vem à cabeça, com a tua intuição. A primeira tu já me respondeste, mas vamos só recapitular. Tens alguns hábitos ou rituais que te ajudem a lidar com o stress e a ansiedade e dos quais não prescindes por nada deste mundo? Ok. O que é que eu não prescindo? Tenho alguns hábitos, vou tentar lembrar-me de todos. Correr. E para quem se não gostam de corrida, façam pesca, façam natação, façam o que quiserem. Se quiserem, sentem-se no meio de um pedregulho, no meio da mata, fiquem ali sentados só a olhar para nada. Mas para mim, correr, estar em silêncio, pelo menos 5, 10 minutos eu estou em silêncio. Exato. Uma vez por dia. Ler e ouvir podcasts. São as práticas que eu não prescindo, são diárias. Em que é que antes acreditavas com toda a fé e hoje em dia já não acreditas? Pode ser espiritual ou não? No que eu antes estava com toda a fé e hoje em dia não acredito? Eu ontem pensei nessa pergunta e encontrei a resposta. Não acredito em inocências. Antes acreditava. Quando alguém fazia alguma coisa que não te agradasse ou alguma coisa errada, coitado, enganou-se. Não foi com mal. Não acredito. Deixa de acreditar. E acho que há pessoas que fazem mesmo com maldade. Deixa de acreditar em inocências dos outros. Por último, recomenda um livro, uma série, um canal do YouTube, alguma coisa que É um livro que eu te recomendo. acompanha sempre. É o meu livro, claro, sem dúvida. Não, mas este livro aqui eu recomendo, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, porque vai-nos, é o que eu disse há bocadinho, que vai nos ensinar a sermos, a visualizarmos o que nos propomos, quem somos
e através da visualização também vamos encontrar muitas respostas. Ok. Muito obrigado, Eugénio. Obrigado por teres vindo, obrigado por teres aceitado uma vez mais. Foi muito esclarecedor. Não há muita diferença entre ser espiritual e crescer também na parte material. Acho que estamos de acordo. Obrigado a vós também por estarem desse lado. Se gostaram do episódio, digam algo nos comentários. Se tiverem perguntas, façam também nos comentários. Nós vamos tentar responder. Partilhem com quem acharem que esta conversa possa fazer sentido. Não se esqueçam naturalmente de gostar, de subscrever para não perderem os próximos episódios. Na próxima semana voltamos a encontrar. Vamos ter mais uma conversa espiritual, mas com os pés assentes na terra e com os olhos naquilo que importa. Vamos falar com uma personal trainer. Ela tem 20 anos de experiência de desporto. É minha amiga há tantos anos como os que têm de experiência de desporto. E vamos perceber se existem semelhanças entre a prática do desporto e a espiritualidade ou se são hábitos que são rivais. Será que podem coexistir? Uma delas é mais pacífica, a espiritualidade, a outra quer-se mais intensa, o desporto. Uma pede meditação, outra pede ritmo. Será que elas são inimigas ou se conciliam? Não percam o próximo episódio. Obrigado. Obrigado, Eugénio.